Muito bem, galera, vamos a mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos falar sobre um assunto muito importante no qual até agora eu não toquei, que foi o fato o que diz respeito à atualização do Linux, instalação de pacotes, etc e tal. Até o momento nós falamos de permissões, nós falamos de manipulação de arquivos, manipulação de serviços, configurações, mas ainda não falamos a respeito da parte de instalação. Tá, então veja, o Linux, assim como o Windows, te permite instalar diversos aplicativos e diversos programas para atender às suas mais diversificadas necessidades. No entanto, é necessário que você execute alguns procedimentos, tá? É lógico que se nós estivermos utilizando o Linux em modo gráfico, tudo é bem mais fácil. Afinal de contas, nesse tipo de cenário, a operação do sistema operacional Linux é exatamente igual à do Windows. Então, se você sabe instalar coisas no Windows, você também saberá instalar no Linux. No entanto, lembre-se que o objetivo dessas nossas aulas é ensinar vocês a trabalharem no modo de terminal, que é o modo Shell, tá bom? Bom, então veja só, como eu já sei que eu vou ter que instalar e fazer manipulações no Linux que necessitam de um modo de acesso privilegiado, eu não vou nem entrar com o usuário César Felipe, que é limitado, tá? Eu vou clicar em outro e vou entrar como root. Nossa senha é sempre de 1 a 8 para todos os usuários. Bom, vamos relembrar como é que é o nosso cenário aqui, tá? Eu vou no VirtualBox e vejam que aqui para o Linux, para essa máquina Linux, eu tenho dois adaptadores de rede. O primeiro adaptador está funcionando em modo NAT e o segundo adaptador está funcionando em modo rede interna. Lembrando que eu vou utilizar o adaptador que está em modo NAT quando eu quiser utilizar a internet e utilizarei o adaptador em modo rede interna quando eu quiser me comunicar com outra máquina virtual isoladamente de qualquer outra rede, tá? Inclusive da rede real. Vamos lá. Bom, observe aqui em cima no ícone que meus adaptadores de rede eles estão desligados, tá? Eu posso clicar aqui e fazer a modificação clicando aqui. Se eu clicar aqui, eu já ativo a minha ETH0 e a minha ETH0 é a minha rede que tá, é a minha placa de rede em modo NAT, tá? Então, se eu clicar aqui, eu já ativo. Pronto, já está aqui ativada. E se eu vier aqui no prompt de comando, no terminal, e digitar ifconfig ETH0, eu vou obter informações a respeito deste meu adaptador. E eu vejo que ele já recebeu um endereço IP da rede 10.0.2.15, que é a rede a rede de NAT do VirtualBox, tá? Isso aqui é do VirtualBox. Bom, muito bem. Vale lembrar o seguinte, esse adaptador aí ele está com algum problema, tá, relacionado ao VirtualBox, então se essa conexão ficar caindo, eu vou ter que reconectar, tá? Não ache estranho. O VirtualBox às vezes apronta dessas com a gente mesmo. Bom, muito bem, se eu estou com o endereço IP, significa que eu posso me conectar à internet, tá? Então vou abrir aqui o navegador. Tá aqui. E eu vejo que eu já estou carregando sites externos, tá? Ó, IG, não vou nem acessar o IG, vou acessar o meu site mesmo, né? cesarfelipe.com.br. Tá aqui. Eu estou acessando o meu site. O que prova que o NAT está funcionando. Bom, existe um comando que eu aconselho que você execute no seu Linux assim que você terminar de instalar, que é um comando que vai servir para atualizar alguns pacotes de segurança, tá? Alguns updates de segurança do sistema operacional que surgiram depois que você
que surgiram depois do lançamento da versão do seu sistema operacional, tá? Eu estou usando o 106.5 aqui. É lógico que ele vai ter mais atualizações de segurança que o 107.0, tá certo? Mas bom, vamos lá. O comando que a gente utiliza tanto para instalar programas, uma das maneiras, né, de você instalar programas e atualizar seu sistema operacional é o comando i1. O comando i1 ele é para sistemas operacionais Linux baseados em Red Hat, tal como é o CentOS, que é o que a gente está utilizando aqui. Já em outros sistemas operacionais, como o Ubuntu, por exemplo, em vez de usar i1, você vai usar o apt-get. Muito bem, continuando. Então, eu posso digitar esse comando i1 list updates. Enter. O que é que esse comando vai fazer? Ele vai analisar quais são os updates. Ele vai fazer um parâmetro entre o que eu tenho no meu sistema operacional e o que tem de instalado e o que tem de disponível para update na internet e vai me apresentar aqui embaixo, tá? Aproveitando a ocasião e a espera, já que está aqui em 51%, eu vou clicar aqui no iniciar, em sistemas, vou abrir outro terminal, eu vou posicionar ele aqui do lado e vou mostrar para vocês o que é que esse sistema operacional está conversando. Eu vou usar o TCP dump, enter, só isso, tá? Olha só a quantidade de informação que está passando pelo adaptador de rede, que está em modo NAT, tá? Que é o TH0. Tá aí. E isso daqui, né, é coisa que nós nem vemos acontecer, porque isso aqui é modo transparente para o usuário. Olha aqui quanta informação. Isso aqui mais na frente, numa outra videoaula, que nem tem nada a ver com Linux nem com Windows, mas tem a ver apenas com rede, eu vou debulhar com vocês. Tá, aqui a parte de modelo de camada OSI, TCP, as camadas, as BPDUs e tudo mais que dizem respeito a isso aqui, e aí você vai entender essa chuva de informação de uma maneira bem mais clara, tá bom? Voltando aqui ao que eu estava falando para vocês. Opa, deixa eu fechar aqui essa tela de terminal. Ele aqui já está me listando quais são os pacotes e as versões mais atuais. Vou maximizar essa tela aqui. Tá aí, ó, ele está me mostrando tudo que ele vai atualizar. É lógico que quando eu der o comando de atualizar aqui, ele vai demorar um bocado, a ponto de que eu vou dar uma pausa na gravação, tá bom? E vou retornar só depois que ele terminar. Isso é uma coisa que demora cerca de meia hora, a depender da sua conexão de internet. Bom, ele está me mostrando o que é que vai atualizar. Inclusive ele vai atualizar o próprio kernel do sistema operacional, ou seja, o núcleo dele, tá, para uma versão mais nova. Ele vai atualizar compiladores e tudo o que é necessário, inclusive para que eu instale programas mais novos. Aí você pega e fala, como assim? Bom, é que é o seguinte, quando lançam, isso acontece principalmente para Linux, tá? Quando lançam um programa, uma aplicação, que ela é muito mais nova do que a versão do seu sistema operacional atual, é muito provável que ela tenha sido construída sobre compiladores estão em versões mais atuais do que a que o seu sistema operacional está. Aí você fala assim, mas qual é o problema disso daí? O problema disso daí é que quando você vai fazer a instalação dessa aplicação e o seu sistema operacional não está instalado, ele vai estar em um estado no qual ele não vai ter condições de executar aquela aplicação devido a uma versão que já está caduca do compilador, tá ok? Então é necessário, e isso é uma prática que tem que se tornar rotineira,
que você atualize seu sistema operacional Linux, tá bom? E outra, isso também tem no Windows, tá certo? Em algumas situações é necessário que você instale algumas ferramentas no Windows a mais do que as que ele tem, ou então mais novas, para que seja possível que ele execute determinadas aplicações, tá bom? Não estou desmerecendo nem o Linux, nem valorizando o Windows ou vice-versa. Bom, para a gente atualizar então, para dar início à atualização e dar uma pausa na gravação, o comando que vai ser utilizado vai ser o yum update, enter. Quando eu der yum update, ele vai na internet, no repositório para o qual ele está programado para buscar as atualizações. Escute o que eu estou falando, hein? Ele vai no repositório, tá? Para buscar as informações que ele necessita e fazer o comparativo de informações e me listar o que é que ele pode pegar. Então observe aqui, agora que ele já concluiu, ele está me mostrando aqui quais são as versões e qual é o tamanho de cada uma delas, tá? De cada um dos pacotes que ele vai abaixar para mim. Inclusive tem até a atualização do próprio yum. Aqui, ó. Tem a atualização da interface gráfica, tá? E tudo mais. Drivers de vídeo e tudo mais. Bom, voltando. Olhe só o tamanho dessa atualização daqui. Ele vai fazer o upgrade de 435 pacotes e isso vai implicar num download de 581 megabytes, ou seja, mais de meio gigabyte. Eu vou apertar em Yes, aqui que ele está me perguntando, tá ok? Tá, então eu vou pegar, eu vou apertar aqui, vou dar um Yes, um Y, vou dar um Enter. E ó, ele já está dando erro aqui porque a conexão do adaptador caiu. Tá, então eu vou subir o adaptador de novo aqui. Foi o que eu tinha avisado a vocês, né? Tá com alguma falha aqui no adaptador do modo NAT. Pronto. Vou dar um update de novo. E vou confirmar a atualização. Dando pausa assim que começar o download. Está aqui Yes, Enter. E agora ele já está fazendo o download dos pacotes. Agora é uma questão de tempo mesmo, tá? Agora a gente vai pegar, vai dar uma pausa na gravação e vamos retornar assim que for concluído esse update. Ou então for necessário algum tipo de intervenção minha. Bom, o Linux já deu erro ali naquele adaptador ETH0. Foi o que eu disse, né? Algum problema relacionado aqui ao VirtualBox. Então eu resolvi tirar a pausa só para mostrar para vocês como é que a gente vai tentar resolver isso daqui, tá? Eu já desliguei inclusive a máquina, então eu vou apertar aqui em configurações, vou vir aqui em rede e aqui está o meu adaptador 1, que é o que está com problema. O 2 está em modo rede interna, pouco importa. Eu vou pegar e vou habilitar o adaptador de rede 3 e vou colocar ele em modo NAT. Tá aqui. Tá bom? Eu vou pegar e vou dar OK. Pronto. Vou ligar de novo o sistema operacional Linux. Ele vai subir, ele vai reconhecer que existe um outro adaptador de rede. E aí a gente vai ver como é que a gente vai proceder, tá? Vamos reavaliar aqui. Observe que nas propriedades do Linux agora eu tenho um terceiro adaptador que está em modo NAT. Está aparecendo aqui. Pronto, vamos entrar como usuário root. Senha de 1 a 8. Espera carregar, né? Porque vai demorar um pouco mais agora porque ele está reconhecendo adaptadores de rede. Observe que agora existe uma ETH2 aqui, que é o meu terceiro adaptador de rede que eu acabei de adicionar. Vou vir aqui em sistema, terminal. Vou digitar o ifconfig, que é aquele comando que é utilizado para a gente ver as nossas placas de rede. E eu vejo aqui agora que eu tenho
uma interface ETH2, inclusive ela já está ligada e já pegou inclusive o endereço IP do NAT, né, que é do próprio VirtualBox. Eu vou fazer o seguinte, essa rede ETH0, essa placa de rede ETH0 aqui, para não ficar atrapalhando, eu vou até desligar ela, tá? If config ETH0 down, enter. Vamos digitar if config de novo. Opa. Vamos digitar if config de novo. E vamos ver que a ETH0 já até sumiu daqui. Pronto, agora sim a gente pode proceder, acredito eu que sem dar mais falhas, tá? Como eu já havia explicado antes, isso às vezes acontece e não é porque o Linux está mal configurado ou nada do gênero não, tá? É alguma falha, é alguma instabilidade dessa versão do VirtualBox. Bom, continuando, e um update, enter. De novo ele está indo lá na internet buscar as informações necessárias. Pronto, tá aí os pacotes, fazer o update, yes, enter. Pronto, mais uma vez ele vai fazer o download aqui, eu vou pausar o vídeo e a gente volta assim que for necessário alguma intervenção minha. Passados cerca de 18 minutos, agora chega um momento em que ele, depois de ter baixado todos os pacotes necessários para atualização, ele me pergunta se eu já desejo instalar. Veja que ele mostra um Y e N, né? Ou seja, yes or no. Eu vou apertar yes e ele vai começar o processo de instalação dos pacotes de atualização que foram baixados para dentro do sistema. Bom, só uma observação. Durante o processo de download, ele começou a fazer download dos pacotes de um servidor específico, tá? Servidor A, por exemplo. Isso aconteceu aqui agora, tá? Estou narrando para vocês. E durante o download, a velocidade começou a decrescer muito, chegando ao momento em que ficou bem lenta. Automaticamente, o Linux mudou de servidor. No entanto, quando você tem servidores de internet, de qualquer conteúdo que seja página de internet, seja servidores FTP, que foi esse caso aqui, e eles têm o mesmo conteúdo, eles são chamados de mirrors, ou seja, espelho em português, tá? Então, quando ele detectou que um dos mirrors estava com a velocidade de download muito baixa, automaticamente ele mudou para outro mirror com uma velocidade mais adequada, aumentando assim a velocidade do download e tornando o processo mais rápido. Bom, como ele está fazendo aqui a instalação dos pacotes, mais uma vez eu vou dar uma pausa aqui na gravação e nós retornaremos assim que for necessário alguma intervenção do usuário ou então o final da instalação. Muito bem, passou um bocado de tempo, passaram-se mais de 25 minutos. Ele fez a instalação de tudo, atualizou completamente o sistema operacional. Então agora sim, como eu já disse, é importante que você mantenha sempre o sistema operacional atualizado, tá? Bom, mas vamos mais algumas informações importantes. Quando você digita esse comando yum, ele vai buscar em repositórios na internet os pacotes que você está pretendendo instalar. O que acontece é que às vezes a aplicação que você está tentando instalar não está disponível nos repositórios padrões do CentOS. E isso é uma coisa mais do que comum, tá bom? Porque no Linux, como eu já disse, ou você vai na internet e pega o programa que você quer, faz o download e instala, ou então através de linha de comando, ele vai nos repositórios que ele tem registrado e procura aquele pacote que você está tentando instalar, tá? Então veja só, eu vou acessar aqui a pasta etc. Vou acessar a pasta yum
repos.d, ou seja, são os repositórios de aplicações que o Yum usa para procurar a aplicação que você está tentando instalar. Vou listar deixa eu dar um clear aqui primeiro. Eu vou listar o conteúdo dessa pasta. Pronto. Observe aqui, por exemplo, esse arquivo centosbase.repo. Aqui, se eu der um cat centosbase.repo pipemore para que ele me liste gradativamente, eu vou ver que ele está me mostrando quais são as URLs de recursos que o CentOS utiliza para ir procurar as aplicações que eu quero. Tá aí, é uma lista de mirrors, ou seja, uma lista de espelhos, ou seja, de servidores que têm o mesmo conteúdo. E como eu expliquei anteriormente, às vezes a aplicação que você está procurando não tem nos repositórios padrão dele. Bom, para agilizar aqui o processo, enquanto estava rolando a instalação, eu já vim aqui na internet e encontrei uma lista de repositórios, tá? Uma que eu acho legal, tá? Isso já é pessoal, é essa da Apple aqui, tá? É uma lista de mirrors que apontam para os repositórios do Debian, que tem algumas aplicações que são legais para CentOS também. Tá? Então, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, olha só. Eu vou já usar isso daqui, tá? Deixa eu dar um clear aqui. Deixa eu dar um CD, vou até voltar para a raiz, só por voltar mesmo. E imagine que agora eu quero instalar um programa chamado iperf. Iperf é um programa de teste de largura de banda e de conectividade do Linux. Eu acho ele bastante legal, tá? Eu não vou ensinar a usar ele aqui agora, tá? Mas vamos ver como é que faz para instalar. Para instalar qualquer aplicação, primeiro você tem que saber qual é o nome do pacote dele. Caso contrário, você não consegue instalar. Isso você tem que procurar na internet, tá? Mas dá para chutar, às vezes é o próprio nome da aplicação. Então, para instalar qualquer coisa, a sintaxe é yum install. E o nome da aplicação, nesse caso iperf. Enter. Ele vai procurar nos mirrors que ele tem padrão, mas ele não encontrou. Observe que aparece aqui, ó, nenhum pacote iperf disponível. Está escrito aqui, ó, ou seja, ele não encontrou. Então aí agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar e eu vou adicionar um repositório do Debian, que eu sei que o iperf está disponível lá, tá? Para você adicionar um repositório, a sintaxe é a seguinte: rpm-ivh, e aí você bota a URL do repositório. Então aqui, ó, eu vou utilizar este comando daqui todo. Vou copiar. http://. Coloco esse nome daqui, seguido do nome do pacote RPM que eu estou querendo, que é esse daqui, ó. Esse carinha daqui, Apple Release. Vou selecionar aqui, botão direito, vou copiar, vou colar, pronto, tá aí, e vou dar Enter. Opa, deixa eu tirar esse, tem dois HTTP aqui. Pronto, agora sim. Enter. Pronto, olha aí. Ele já instalou o novo repositório, tá? Então se eu vier aqui cd etc
e um repository der enter e digitar um ls, eu vou ver que agora existe mais uma listagem de um novo repositório aqui. Tá? Então, lembrando que você precisa indicar para o Linux quais são os repositórios onde possivelmente existem e aquelas aplicações que você está tentando instalar. Agora, se eu pegar e digitar aquele comando de novo para instalar o IPEF, aqui, i1 install IPEF e der enter, ele vai fazer o download do IPEF. Por quê? Porque agora ele já sabe de um repositório onde tem o arquivo. Tá aí, ele já está trabalhando nessa questão de ir fazer o download dessa aplicação para mim. Ó, ele já encontrou o IPEF, já está dizendo que vai ser instalado. Tá aí, é um pacote de 53 kilobytes. Ele pergunta se eu quero instalar. Sim, enter. Pronto, tá aí, sim, de novo. Ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero instalar, né? Antes ele perguntou se eu queria fazer o download, eu disse que sim. Agora ele pergunta se eu quero instalar. Sim. Pronto, está instalando. Pronto, instalou a versão de IPEF apropriada aí para o meu CentOS. Então agora sim ele já está instalado. Na próxima videoaula, nós vamos ver como é que a gente faz para fazer a instalação de um banco de dados MySQL junto do Apache, para poder trabalhar com um servidor de páginas de internet dinâmicas, tá ok? Então agora faça o seu exercício de fixação e vamos partir para a próxima videoaula.